Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E para começar, eu vou apresentar aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Então nós temos aqui ler e interpretar HQs, que são as histórias em quadrinhos, e produzir tirinhas ou histórias em quadrinhos. Então nosso foco hoje é esse, né? Nossos objetivos são esses. Então eu vou dar algumas dicas importantes para que vocês possam criar aí uma boa história em quadrinho, né? Uma boa tirinha. Então vamos lá. Então para você produzir aí uma boa história em quadrinho, né? Uma boa tirinha, vocês precisam ter ideias, né? Então esse símbolo aí, ele representa ideias, né? Então é importante ter ideia na hora de produzir. Se a gente não tiver ideia, a gente não vai conseguir fazer uma boa produção, ok? Outro recurso também muito importante para que a gente possa fazer uma boa produção textual é a escrita. Então, e como se trata de história em quadrinho, né, nós temos que caprichar aí, mas conhecer primeiro os balões. Então, dentro da produção de texto, história em quadrinho, a gente tem que saber que a gente vai usar os balões. E eu coloquei aqui 3 dos principais. O principal aqui é o balão de fala, né, que aparece a fala dos personagens. Nós temos também o balão de pensamento, né, quando o personagem fica pensando. E ainda o balão de grito, quando o personagem fala um pouco mais alto. Certo? Então, esse é um recurso que não pode deixar de existir. Depois a gente vai criar o roteiro, né? O roteiro para a nossa produção. O que é o roteiro? Então, o que pensar, né? Pensar quadro a quadro, a sequência, para não ficar uma coisa sem sentido. Então, nós temos aqui, nós temos que pensar aqui nos personagens. Então a gente vai pensar primeiro no roteiro, na sequência, né, da história, e depois nos personagens que a gente vai criar aí para nossa história. Então esses personagens, eles vão aparentar o que? Uma fisionomia, né, que são os aspectos físicos, e também o aspecto psicológico. Então é a aparência deles, né, como é que eles estão se sentindo naquele momento. Então aqui, ó, aspectos físicos, né, a fisionomia, cada qual vai pensar aí no seu personagem, na fisionomia de cada um. E depois a gente também vai estar pensando como é que esse personagem se encontra. Será que ele está triste? Será que ele está animado? Será que ele está com raiva? A gente tem que pensar também nesses aspectos, né? Que a personalidade, né? A fisionomia de cada personagem. A gente também vai ter como característica do texto da HQ ou tirinha as onomatopeias, né? Que são o barulho, o som, né? O som das coisas durante a história. Então coloquei aqui algum desses barulhos, né? Algum dessas onomatopeias. O pou aqui é uma pancada, quando acontece uma pancada, né? Então ele é representado por esse barulho aí, esse som. Nós temos aqui o Zzinho junto, né? Que representa aí o sono, né? Como se o personagem estivesse dormindo. O toque-toque, né, que é o barulho ao bater a porta. O ding-dong, que é o barulho da campainha. E tem muitos outros, né? Então esse também é outro fator, é outro aspecto importante aí, né, na hora de produzir as histórias em quadrinhos, certo? Temos que pensar também nos planos, né, nos planos dos quadrinhos. Então a gente vai enquadrar, né, os personagens nesses quadrinhos. Como é que a gente faz? A gente percebe que na história em quadrinho existem alguns planos, eu coloquei os principais. Algumas cenas, elas aparecem com um plano geral, né? Aparece todo o cenário, o local, aparece os personagens dentro de uma cena total.
Em algumas outras situações, o personagem aparece só com a parte do corpo, né? Joelho para cima, do joelho para cima, por exemplo. E também em algumas outras situações ele pode aparecer somente o rosto, né? É o close do rosto. Então, mas tem outros planos ainda. Pode aparecer algum só com um pequeno detalhe aí do personagem, né? Só uma parte pequena do corpo, não sei. Então, são vários planos. Vocês vão pensar aí em cada plano desse, vocês elaborar a posição de vocês. Então, pensando aí, né, no tema de hoje, na metodologia de hoje, que vocês vão produzir, então eu pensei num enredo, certo? Que enredo seria esse? Vocês, dentro de casa, né, com a família de vocês, então vocês vão pensar aí numa história que vocês conversam com os pais, com os irmãos, com a família, sobre tudo que está acontecendo aí, né, no momento. Esse momento aí de pandemia, né? Então, vocês vão pensar aí numa história, conversando aí com a família sobre tudo que está acontecendo. E que vocês não vê a hora de tudo isso passar, né? Então, se vocês vão pensar aí em estar fazendo algo diferente, né? Quando tudo voltar, então vocês vão pensar numa história mais ou menos assim. E também não pode esquecer que geralmente na história em quadrinho ou na tirinha tem um traço de humor, certo? Então lá no final do texto, né, no balãozinho final, vocês podem pensar numa coisa engraçada aí. Tipo o lado bom, né? O lado bom da pandemia. Qual foi o lado bom? Trouxe algo de bom. Então vocês podem pensar em algo aí engraçado, né? Especialmente talvez aí a questão do auxílio emergencial que está todo mundo aí. Acredito que tem ajudado bastante aí, né? Apesar da situação que nós estamos vivendo. Então é isso. Bom dia, capricha aí na produção de vocês e estou aguardando vocês aí no privado, né? Para mandar os seus textos.